sejam bem-vindos a mais um Clube de Cinema e Cultura da Pocilga. O nosso programa mensal, onde a gente discute os filmes, os últimos filmes vistos pela gente e dando dicas do que você pode assistir aí de casa, ou de casa também, né? Já que estamos no segundo mês da quarentena. Então vamos conversar hoje aqui sobre os filmes que vimos em abril. Meu nome é Xaropes e está comigo aqui hoje mais uma vez a enciclopédia do cinema da Pocilga, Ramon Prates. Pois é, né? Estamos aqui mais uma vez na quarentena. Eu até ia comentar que eu tinha uma meta de todo ano que eu tento escrever sobre todos os filmes que eu vi no cinema. Então esse ano eu vou ter que refazer essa meta, né? Tipo, quais são os filmes que eu vou escrever agora? Não tem mais cinema. Pra mim, eu continuaria com essa, porque eu escrevi todos os filmes que eu vi no cinema. O único que eu não escrevi já tem texto na Pocilga, que foi em 1917. Então, eu já superei essa meta. Vamos ver aí quando é que os cinemas vão voltar, né? Inclusive, como a gente tá aqui no segundo mês de quarentena, a gente já tá... Não é se acostumando, né? Não tem jeito, né? Pra quem tem que sair de casa, infelizmente, deve estar mais difícil pra assistir filmes, mas pra quem tá ficando em casa, assistir filme é sempre uma boa pedida, né? Pra passar o tempo. E aqui a gente vai conversar sobre os filmes que vimos em abril de 2020. E eu vou começar, Ramon Prates, falando dos filmes rapidamente. Falando dos filmes que eu não gostei muito, tá? Nesse mês, eu assisti 23 filmes, né? Pra mim foi um baita número. Sim. Até só pra fazer um parênteses, no meu caso eu assisti 24 filmes, só que eu fui privilegiado porque esse mês de abril eu tirei férias. Se é pra ficar em casa preso, é melhor ficar em casa fazendo as coisas que você gosta do que trabalhando. Com certeza, né? Então eu tinha uma meta de tentar assistir no mínimo um filme por dia, mas o mês tem 30 dias e eu consegui ver 24. Foi na trave, foi quase lá. Chegou perto. Eu tô trabalhando de casa, mas eu tô controlando bem meu tempo. Tô trabalhando só minhas 8 horas mesmo, pra não enlouquecer, né? Inclusive, comentando rapidamente aqui dos filmes que eu acho que não vale tanto a pena você assistir. Claro, é uma opinião pessoal, né? Você pode gostar dos filmes e tal. Mas, inclusive, foi até o primeiro filme que eu assisti, que foi um tal de The Looming Storm. Tem na Netflix. Esse filme é um filme noir, onde um detetive, é um filme sul-coreano, onde o detetive vai investigar um serial killer, né? Mas é um filme meio ou menos. Junto com ele também na Netflix, outro filme que eu não recomendo de jeito nenhum, é um filme chamado A Cura, The Cure for Wellness. O filme... Eu gostei do seu sotaque aí de inglês do sudoeste da Austrália. Agora eu tô mais chegando em Utah, né? Que eu tô trabalhando com a galera de Utah. Tem uns indianos lá também, então meu inglês tá mais puxado ali pra Salt Lake City e Ogden também, tá? Mas enfim, esse filme ele começa até com... É um daqueles filmes de manicômio que de repente vira um meio Senhor dos Anéis, Salve a Princesa, é uma maluquice, é horrível. Se vocês não perderiam tempo. E na Amazon tem um filme que eu não gostei nem um pouco, é um filme que tem um plot até bom, né? Se fosse um livro, talvez ele seja um livro, eu não pesquisei. Baseado no livro, que é um filme chamado A Sala, The Room. Conta a história de um casal que comprou uma casa meio no interior dos Estados Unidos, né? E nessa casa tem uma sala secreta que tudo que eles desejam, tudo que eles pedem pra sala, a sala cria, né? Nossa, é tipo Janet de The Good Place. Tipo Janet de The Good Place, só que This is the Bad Place. A mulher é aquela Oleg Kurlenko, como é o nome daquela atriz? Sim, a russa, acho que ela é russa, não sei de onde ela é que fez. Olga Kurilenko é o rosto mais... Ela fez o James Bond, sim. O Quantum of Solace. Ela até tenta, Ramon, carregar o filme, mas o cara que faz o par romântico com ela é horrível, né? É horrível, os atores são ruins, e o filme caminha pra uma parada bizarra. Basicamente, eles não estão conseguindo ter filhos, eles têm a brilhante ideia, de vez de só pedir dinheiro, comidas e coisas, pediram um bebê. A partir daí... Ladeira abaixo, evitem, tá na Amazon. Evitem, tá na Amazon, fica a dica, né?
Tem outros filmes mais ou menos que eu assisti, mas eu vou deixar você começar a falar dos seus filmes também, Ramon. Conversa aí. Dos filmes que eu assisti, só um que eu não gostei, que eu não assisti assim porque eu queria, mas eu assisti Os Pinguins de Madagascar. Eita! Tava passando na Globo, daí você tira o que a quarentena faz com as pessoas. Tá doido. Mas é aquele tipo de filme, você pega uns personagens secundários de uma animação que já não é tão boa assim, o Madagascar. Tudo bem que os pinguins eles eram os personagens mais interessantes do Madagascar, mas não, ele sozinho não funciona não. O filme é bem chatinho, ele não é nem inteligente, tem piadas inteligentes entre aspas pra adulto e nem piada besta pra criança, tipo, fica no meio termo e não funciona nem pra um nem pra outro. É horroroso. Acho que a galera tentou prolongar demais a piada que era dos pinguins, que eram até legais no Madagascar. Sim. Mas dos filmes que eu achei apenas ok, tem uns da Netflix, tipo A Lavanderia, que é o filme de Steven Soderbergh, que é sobre o caso do Panama Paper, que é da galera que usa as empresas offshore de fachada para poder não pagar imposto, coisas do tipo. É um filme que tem uma premissa muito boa, tem um elenco fantástico, tem Meryl Streep, tem Antônio Bandeiras, mas, assim, como posso dizer, um manifesto político mais do que um filme em si. Assim, no final tem até um discurso de um dos personagens, assim, contra o que precisamos fazer alguma coisa para acabar com esse tipo de máfia e tal, mas, enfim. Esse tava até no meu radar, Ramon, mas nunca me interessei em dar play nem adicionar na minha lista. Não é ruim não, acho que vale a pena, assim, principalmente pelo elenco e pelo diretor. Tem outro filme que me decepcionou um pouco, que eu vi um documentário sobre Zé do Caixão. É um documentário chamado Maldito, O Estranho Mundo de José Mojica Marins, que o documentário é dirigido pela mesma dupla que escreveu o livro sobre ele, que são dois jornalistas. Também eu li o livro, né, até escrever sobre ele para Pocilga, considerando a história de vida de Mojica, que é fantástica. O documentário é ok, mostra assim o basicão dos filmes que ele fez. O documentário acho que é de 2001, então tem uma entrevista da época com Mojica, tem entrevista assim com um ou outro, com algumas poucas pessoas. Assim, o livro é bem mais interessante, sabe? Mas esse filme é interessante que ele tá disponível num site chamado, acho que é SP Cine. Na descrição do post vai estar o link lá, que são filmes que são patrocinados pelo estado de São Paulo. E aí, por causa da quarentena, eles disponibilizaram alguns filmes gratuitamente, que estão na plataforma aquela Loki. Aí, além do próprio documentário, tem também, assim, os principais filmes de Mojica estão lá. Inclusive, tem alguns filmes de Mojica de graça também no YouTube. Podem correr atrás. E até aproveitando, eu também assisti 2 filmes de Mojica, que foram os 2 primeiros que tem o personagem, né, Zé do Caixão, que é A Meia-Noite Levarei Sua Alma e Essa Noite Encarnarei no Seu Cadáver, que são muito bons. Esses eu assisti no passado, eu não cheguei a rever. Mas você tem que assistir, assim, o filme sabendo que ele fez o filme da maneira mais tosca, entre aspas, possível, a questão da época, mas tem umas coisas assim, tem um efeito mesmo que ele faz, que é Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, tem 2 coisas que são brilhantes, principalmente se você pensar na questão do orçamento, que ele não tinha dinheiro, e da genialidade dele de inventar coisas. Um é que ele, nessa época já tinha, o filme é de 64, se eu não me engano, nessa época já existia filme colorido. Só que ele não tinha dinheiro para comprar os rolos de filme colorido. Então o filme todo é preto e branco, e aí tem uma hora que ele vai pro inferno, e aí o inferno é colorido, sacou? E o inferno, em vez de ser quente, é um inferno gelado. É interessante. E tem uma cena que ele aparece contracenando com ele mesmo. Aí pra filmar essa cena, ele pegou, acho que é o obturador da câmera, e aí ele tapava metade,
e aí filmava a cena, ele só contra ele de um lado. Depois ele voltava o rolo, tapava o outro lado e pegava o negativo e filmava de novo. Então dava um efeito que ele aparecer 2 vezes, sacou? Não é à toa que ele era um gênio do cinema nacional, que a gente não. Muitas pessoas não valorizavam, né? Valorizaram enquanto ele estava vivo. Então, acho que é bem importante mesmo essa sua. Sim, aí como eu estava de férias, aí eu aproveitei para assinar o serviço do Telecine Play, que eles dão 30 dias gratuitos. E aí é uma boa oportunidade, assim, tem muitos filmes, assim, razoavelmente novos, lançamentos, e tem um catálogo bem interessante. Aí eu aproveitei ele para assistir uns filmes antigos, ou filmes brasileiros, alguns filmes que eu não consegui, eu por algum acaso não vi no cinema, ou que não foram lançados aqui no Brasil. Legal. Tem um deles que é um filme chamado Ferrugem, que tem texto na Pocilga, eu não vou falar muito, deixar o link lá para que eu consigo falar com mais detalhes. Mas tem outro filme também que eu assisti nele que também tem link, que é O Cemitério Maldito, que é um remake de Stephen King. Também fica a dica aí do podcast sobre Stephen King, não deixem de ouvir. Sim. Eu não participei, mas você estava lá com o Mário Bastos. Mas nessa plataforma, no Telecine Play, foi o melhor filme que eu vi esse mês, é um filme chamado Ingrid Vai para o Oeste, que é estrelado por Aubrey Plaza, que ficou conhecida por Parks and Recreations. Eu acho que eu assisti esse filme em algum momento da minha vida. Eu acho que o filme é de 2017, se não me engano. É a história que ela fica viciada não, obcecada por uma pessoa, por uma influencer. Aí ela se muda pro oeste pra ir atrás dessa mulher, que é interpretada por Elizabeth Olsen. Eu assisti esse filme, é bem legal mesmo. Acho que deve ter assistido em 2018, mais ou menos, por aí. Sim, é mais atual do que nunca, né? Que a gente tá em plena quarentena e tem várias polêmicas de influência, né? A tal da Pugliese, que além de ter espalhado o vírus aqui no Brasil com o negócio de uma festa de casamento, e aí agora fez uma festa em casa e aí deu ruim porque agora tá perdendo patrocinadores. Ela até cancelou o perfil dela nas redes sociais para não perder a quantidade de seguidores. Acho que as pessoas têm que pensar bastante, né? Raciocinar antes de fazer as coisas. A gente tá muito... Tem gente que se atira muito e não cai na real, né? Sim, e esse filme fala justamente sobre isso, assim, como você vê a protagonista e acha que ela que é a maluca da história, né, que, tipo, vende tudo pra ir atrás de uma influência e, tipo, o que essa mulher tem na cabeça e tal, e aí quando ela se aproxima dessa influência e começa a trocar uma ideia com ela, você vê que, tipo, a influência é 10 vezes mais bizarra e, entre aspas, maluca do que ela, só que é socialmente aceitável porque ela faz aquilo pra postar nas redes sociais e aí as pessoas acham legal, sacou? Sei como é. Eu vou dar continuidade aqui, vou falar de alguns filmes que estão ali na zona temperada, né? Entre 2.5, 3.5 bacons. Aqueles filmes que estão ali no meio termo, alguns são menos legais que outros, mas que eu assisti, talvez valha você arriscar, né? Vou começar falando aqui de 2 filmes da Netflix, que é O Apóstolo, que é dirigido por Gareth Evans, que é o cara que fez aquele The Raid 1 e 2, né, que são excelentes filmes de ação, mas esse aqui basicamente é um filme bem filmado, com bons atores, tem aquele Michael Sheen, mas é um filme que só vale a pena se você quer ver máquinas de tortura medieval esmigalhando mãos, furando cabeças. Então é uma coisa que eu não acho legal. Ou esse The Raid, que acho que em português o nome é Operação Invasão, é de onde é mesmo? Esse filme é da Coreia, alguma coisa assim, não? Eu acho que não é bem Coreia não, mas é um país asiático, eu vou descobrir aqui, mas é da Indonésia. Assim, eu não gosto. Pode ser que tenha galera que tem esse fetiche de ver sangue, trituração, perfuração de cabeça. É uma coisa pessoal minha que eu não sou muito afim. E tem um filme sul-coreano que ele ia estrear nos cinemas,
mas devido à pandemia acabou caindo direto na Netflix, que é o filme Time to Hunt, que é Tempo de Caça. O filme começa bem, né? Adolescentes vão fazer um assalto. Ele é meio no futuro, meio distópico, tem uma inflação bizarra lá. Esse Tempo de Caça é da Coreia do Sul, né? Que ia sair no cinema, como eu disse, e caiu direto na Netflix. O filme começa legal, mas no meio pro final do filme aparece um daqueles vilões imortais, ninjas, Gaidens, e aí o filme vai pra ladeira abaixo, né? Vi na Amazon Wild Rose, vou fazer uma sinopse massa. Cantora escocesa que mora na Inglaterra deseja virar uma grande personalidade da música country americana. É basicamente isso. Eu vi também Meteoritos, né? Um meteoro cai no interior da França e aí uma jovem está passando por mudanças da adolescência, da final da adolescência e tal. É só isso, né? É uma metáfora do meteoro com a adolescência da menina. É um filme francês, meio menos. É tipo aquele meme do Vem Meteoro, né? Antes fosse, né, cara? Antes fosse. Mas o filme é assim. Não é ruim, não. Dá pra assistir, né? Ainda na Amazon assisti um filme que a galera fez um muxoxo retado, tem texto na possível, que é um filme Crime Sem Saída, com um ator de Pantera Negra. É um filme policial bastante honesto, muito bem filmado, excelentes tiroteios, bons atores, mas é um filme básico. Então quem assistir não vai se arrepender, não vai esperando muita coisa, vale a pena. Cumpri, né, mais 2 pra fechar aqui, esses filmes meieiros. Eu cumpri uma falha de caráter que eu tinha, que eu nunca tinha assistido, uma das melhores adaptações de videogame para o mundo do cinema, né? Que é o filme Silent Hill. É um filme 3 bacons redondos, assim. 3 bacons redondos, boa definição essa. Ele se aproveita muito do game, né? Daquele nevoeiro e tal. Ele cria uma mística, assim, um pouco diferente na cidade que a mulher visita e tal. E engraçado que, né, uma curiosidade sobre o game, a questão da névoa no game foi criada, na verdade, porque na época os videogames, né, os processadores do videogame não tinha a quantidade de processamento necessária para todo aquele gráfico, né? Então eles botavam a névoa e só ia revelando só o pedacinho que o jogador andava, que era quanto a memória do videogame andava. Então, assim, criou uma mística numa dificuldade técnica. Então, Silent Hill tá na Netflix, é legalzinho. E por último, um filme meieiro que eu assisti, né, que você assiste se quiser, é um filme chamado Saving Zoe, que na verdade, eu descobri que existe uma coisa chamada Irmãs Marano. Parece que elas têm algum programa, ou tinham na Disney Channel. São 2 irmãs muito parecidas, não são gêmeas. E no filme, a irmã mais nova vai investigar a forma estranha que a irmã mais velha morreu, foi assassinada. E só tem uma coisa que me irrita nesse filme, é que ela recupera logo no início do filme o diário da irmã e começa a ler. Só que assim, você não, na vida real, a sua irmã morreu, você quer descobrir. Você pegou o diário da sua irmã, você vai sentar, você vai ler a porra toda. Não, ela lê 2, você fala, beleza, eu vou dormir agora. Aí dorme, 3 dias depois ela lê mais uma página. Isso é bizarro, né? Senão não tinha filme também, né? Eu entendo, mas... É tipo assistir série, né? Tem gente que prefere numa sentada só assistir logo tudo, mas tem gente que prefere ver um por dia, um por semana. Ela não quis maratonar o diário da irmã, né? Era muita informação. Não fez binge watching, né? Vou segurar aqui pra depois falar os filmes que eu gostei realmente. E você, Ramon? Quem mais me conta? Você tinha falado da Amazon. O único filme que eu assisti na Amazon esse mês foi um filme de Martin Scorsese chamado O Rei da Comédia. Tô com ele na minha lista. Que é estrelado por Robert De Niro, que é sensacional, velho. Tem texto sobre ele na Pocilga, na parte de clássicos. Eita! E é um filme que eu nunca tinha assistido. Martin Scorsese é um dos diretores que eu mais gosto, mas eu nunca assisti todos os filmes dele. E é interessante você ver a influência dele no Coringa, né, do ano passado. Não é à toa que o Robert De Niro tá, né, também no Coringa, mas as similaridades entre os filmes é bem interessante, véio. Acho que vale muito a pena esse aí. Tem texto na Pocilga. Continuando falando de filmes brasileiros que eu vi no Telecine, tem um filme do início dos anos 2000 que eu assisti que é sensacional também, que é o filme Estômago, que tem um dos atores Babu Santana, que agora é conhecido como ex-BBB, né?
filme é muito bom, velho. Assim, esse poderia ter entrado fácil lá na lista que Bianca fez de filmes para ficar com vontade de cozinhar, que esse filme fala bem da arte de cozinhar e como cozinhar pode ser usado para várias coisas, né? Para seduzir alguém, para obter benefícios em causa própria. Que o filme é bem interessante, que são duas narrativas do mesmo personagem, ao mesmo tempo que mostra ele chegando, ele é do interior do Nordeste, vem tentar ganhar a vida na capital, acho que é em São Paulo, se eu não me engano, e ao mesmo tempo mostra ele também chegando na cadeia, e você não sabe por que ele foi preso. Então o filme fica fazendo esse paralelo entre a vida dele chegando na cadeia e ele chegando em São Paulo, e como a gastronomia, o fato dele aprender a cozinhar, como isso influenciou na vida dele. É sensacional. Esse filme é fantástico. Pra mim é se eu tivesse que eleger os 10 melhores filmes nacionais, com certeza ele estaria dentro, né? Inclusive tem uma cena envolvendo o queijo gorgonzola que é puta que pariu, de chorar de rir. Quem não assistiu tem que ver, cara. Uhum. Outros filmes brasileiros que eu vi foi um chamado Benzinho, que tem no Telecine também, fazer um trocadilho bem cretino, benzinho é bonzinho. Que uma das atrizes tem dois atores globais, que é Otávio Miller e Adriana Esteves, mas a protagonista não é tão conhecida, mas é um filme bem bonitinho de uma mulher que é dona de casa e o filho dela é uma família mais humilde, e aí o filho mais velho ganha uma bolsa para ir jogar handebol na Alemanha. Aí começa as tensões do e aí, vai, não vai. Tássia mesmo fala que ela não gosta muito desse tipo de filme da vida real, não reality show. Viajar, ela gosta de viajar. Tem que ser um meio termo, não pode também ser muito exagerado também. E outro filme também brasileiro que eu vi interessante, esse é na Netflix, que foi o último Cine Drive-In, que é bem interessante também, porque é tipo como se fosse uma versão brasileira do Cinema Paradiso, que é meio um filme assim sobre o amor ao cinema e tal. E esse filme foi até exibido na Globo esses dias em homenagem porque o filme é daqui de Brasília, né, que o Cine Drive-In fica aqui em Brasília. E foi exibido na Globo em comemoração dos 60 anos de Brasília, que completou agora no dia 21 de abril. E por acaso, né, agora na pandemia, o Cine Drive-In reabriu recentemente, e aí vai ser uma das poucas oportunidades que, se alguém quiser ir no cinema. E até vi que nos Estados Unidos tem também algumas salas de drive-in que foram responsáveis pela única bilheteria de filmes no mês passado por lá. É uma saída, né? Eu não sei se vale a pena alguém construir um Cine Drive-In, mas pra quem já tem aí, vale a pena reviver, né? Desde que ninguém saia dos carros, né? O Cine Drive-In, especificamente aqui de Brasília, eles criaram as regras, tipo, você só pode sair do carro pra ir no banheiro, e a lanchonete deles tá fechada. Então, se você quiser, você que leve sua bebida, leve sua pipoca. Legal. Eu vou comentar então agora, Ramon, uns filmes que eu gostei, né? Os filmes que estão ali acima de 3.5 bacons. E vou deixar para o final 4 filmes que eu mais gostei, que são os meus favoritos do mês, que eu recomendo fortemente, mas eu vou falar dos filmes que são bons também. Quem quiser assistir, eu vou passar rapidamente aqui. Eu vi na Amazon O Passado, né? Que é um filme de 2013 de Asghar Farhadi. É um diretor iraniano, né? Iraniano famoso. Sim, tem até um texto sobre ele aí na Pocilga. Da nossa querida Rafa, lá na Pocilga, né? Ele fez aquele A Separação. Ele tem alguns filmes bem famosos, né? O primeiro filme que eu assisti dele foi sobre Ali, né? About Ali, 2009. Mas esse A Separação é muito legal. Outros filmes legais que eu assisti, né? Alguns, provavelmente muita gente assistiu. Tem texto na Pocilga esse, que é o Logan Luck, que é o... Como é o nome em português? Eu esqueci o nome desse filme em português. O Grande Roubo, alguma coisa assim.
Eu acho que, se eu não me engano, eles mantiveram esse nome e tem algum Logan Lucky, Roubo em Família. É isso aí. É um filme legal. Tem título de Sessão da Tarde. E é um filme bem Sessão da Tarde. É um filme de Steven Soderbergh, né? Que é um diretor foda, bons atores, né? Um elenco massa mesmo. Filme legal, divertido. Assista. Sim, é que nem eu comentei do A Lavanderia, que é dele também. Ele sempre consegue reunir um grande elenco, mas às vezes eles... Ultimamente os filmes dele têm sido só assim, ok. Burocráticos, né? Esse Logan Lucky eu gostei, eu achei divertido, mas é um filme que ele se faz de muito inteligente, mas ele fica numa beira do impossível de ter pensado tanta coisa assim, mas assim, mais diverte, né? Outro filme legal que eu assisti também na Netflix foi Mulheres do Século XX. Tem Ellie Fanny e grande elenco, né? Um filme legal. Isso aí tem título de documentário, mas parece interessante. É interessante porque pega bem as mulheres, né? Um adolescente, uma senhora de mais idade, né? 55 anos, várias idades, e é um filme feminista, assim. E é um filme legal de se assistir, esse aí. Assisti a Dica de Tássia, né? Uma das dicas de Tássia que foi o documentário dos Obamas lá, o Creep Camp. É bom esse filme. Massa mesmo, bem legal, assim, porra. É um filme que ele surpreende, assim, ele começa que é um documentário sobre um acampamento de pessoas com deficiência e de repente tem a questão do ativismo, vira uma outra coisa e você se surpreende com o negócio, é curioso. Sim. É um filme legal, até, assim, apesar de muita coisa ter começado, né, ter mostrado na década de 70, é um filme bem atual, né, que fala sobre política, é um filme político, é um filme que mostra que às vezes a luta por conseguir algumas coisas é muito difícil e às vezes você consegue, mas aí você ainda tem que lutar mais, né, então é um filme, assim, é um filme massa, né, dos Obamas. E eu assisti um filme que eu nem sabia, um tal de sobre um rapper branco. Eu tenho problemas com rappers brancos, que eu já acho que é uma parada errada, né? Mas assim, esse cara é um jovem que morreu bastante jovem, né? Desculpa o trocadilho, que é Everybody's Everything, que é sobre um rapper chamado Lil Peep, que, enfim, a história dele é massa, mas é triste porque você já sabe que o cara morreu, assim, muito jovem, né? Ele fazia uma mistura de vários ritmos, né? Desde Green Day com R&B, com hip hop, com rap, era um cara assim, massa, mas infelizmente se foi, né, um cara que era meio comunista, assim, assim, legal, né, culpa do avô dele, então. E vi também um filme que se chama O Poço, é um filme bem bacana, assim, ele tem um furinho no roteiro, mas foda-se. Tem uma amiga minha que até participou do Varacast sobre Coringa, que é Lilian, que ela gosta muito de filmes de terror e que ela quase não conseguiu terminar de ver esse filme, que ela achou meio barra pesada. Porra, então ela nunca assista Apóstolo, porque isso é tranquilaço. Se for aquele Apóstolo que eu falei. Que tem canibalismo, umas coisas assim. Mas é uma coisa mais sugestiva, assim, a ideia do filme é massa, assim, o plot é de fuder, se eu contar muito, perde a graça, né, mas assim, é um filme legal mesmo pra você assistir, esse aí eu posso, claro, quem não gosta de coisas nojentas e canibalismo, né? Canibalismo só no churrasco mesmo, que deve ser bom, né? Lembrei daquele filme Sem Dor, Sem Ganho. Enfim. Mas você falou aí de rapper branco, eu só lembro do filme de Eminem, 8 Mile. É isso, né? Tem uns caras que você entende que a história do cara é diferente, assim como esse Lil Peep, ele não tentou, por mais como ele sendo branco, bonitinho, ele tenha tido vantagens, né, por causa da cor dele e tal. Ele não foi um cara que tentou se apropriar de nada. Ele acaba se apropriando por ser branco, por não saber, não sei, por ser um jovem branco bonito e aceito. Mas ele, em nenhum momento, inclusive, ele saía botando gente na casa dele, fica aí, não precisa pagar. Ele era um cara bem assim, bem legal. Pegando esse gancho aí de rapper branco, eu assisti o documentário do Beast Boy chamado Beast Boy Stories, que é dirigido por Spike Jonze. Tá disponível na Apple TV, mais um serviço de streaming aí pra quem quiser testar. Vai se afogar nessas porra. Pois é. E é um documentário bem interessante. Vou tentar escrever sobre ele, mas acho que quando esse podcast for pro ar, talvez o texto ainda não esteja no ar. Mas ele pegou, os Beast Boys são três caras, né? Só que um deles faleceu em 2012 de câncer. Então os outros 2 membros remanescentes, eles escreveram um livro que foi lançado também recentemente,
Aí eles se juntaram com o Spike Jonze, que é, pra quem não lembra, diretor de Ela, de Quero Ser John Malkovich, coisas do tipo. E ele dirigiu um dos clipes do mais famoso Beast Boys, de Sabotage. Então quando você junta eles dois, eles não vão fazer uma coisa tradicional. Então eles se juntaram e fizeram um documentário ao vivo. Então a dupla, os dois que sobraram, eles se apresentam num teatro junto para uma plateia. Então eles contam a história enquanto alguns trechos, fotos são mostrados no telão. E ficou bem interessante assim, o conceito de documentário ao vivo. Meio stand-up, ficou bem interessante assim. Curti. Agora é aquela coisa assim, eu acho que funciona mais pra quem gosta da banda. Se assim, eu quero conhecer, talvez não funcione tão bem assim, sacou? Entendi. Pô, legal, né? E pra fechar aqui os filmes que eu curti, mas não... Eu assisti um filme nacional. Porra, esse filme aqui é um filme difícil de recomendar, mas é um filme bala, que se chama Branco Sai, Preto Fica. Já ouvi falar, mas nunca assisti. Dica de Carlota. É um filme que é alucinante. Não é um filme que é um filme nacional. É um filme que mistura distopia com... Quando você se liga no que tá rolando, porque você fica perdido. Claro que o filme não tem uma produção, né, maravilhosa, assim, não teve dinheiro, né, investimento grande. Então é uma doideira cyberpunk distópica. É uma loucura, man. Esse filme é foda. Branco Sai, Preto Fica. E pronto. E aí, Ramon? Eu vou deixar pra comentar os filmes favoritos do mês depois de você. Tá certo. Não, eu vou fechar aqui fazendo comentários rápidos de outros filmes que eu assisti. Eu assisti uma animação, entre aspas, antiga, o B-Movie, que é protagonizada por Seinfeld, que é até curioso, tem na Netflix. É até curioso que o negócio começa como uma animação que parece que vai ser numa pegada meio Vida de Inseto, ou aquele outro Formiguinha Z, que é estrelado por Woody Allen e tal. Só que aí a abelha, ela se comunica com humanos, aí começa tipo uma batalha judicial, a animação vira um negócio de júri, sacou? Eu fiquei, velho, que loucura isso. Que lombra, né, cara? Que lombra. Mas é divertido, é legalzinho. Tem um outro filme que é da HBO, que é inspirado em fatos reais, chamado Phil Spector, que é um cara que é um produtor musical famosíssimo, que produziu Beatles, Ramones, e quem interpreta ele é Al Pacino, Al Pacino e Helen Mirren. Só esses dois aí já vale você querer assistir o filme. Vale a pena pra quem gosta de filmes inspirados em fatos reais. Tem um outro que é um filme que não passou no cinema, com Steve Carell, que também é baseado em fatos reais, chamado Bem-vindo a Marwen, que é dirigido por Robert Zemeckis, de Volta para o Futuro. Que é interessante, Nossa. É um cara que era um artista que é espancado, e aí ele fica traumatizado. E uma das formas que ele encontra pra melhorar é ele tem umas miniaturas, assim, uns bonecos, tipo umas Barbies, umas coisas assim, e ele tira fotos desses bonecos. E aí o filme mistura personagens reais com tipo um CGI desses bonecos se movimentando, contando a história dele de forma meio fantasiosa, sacou? É interessante. O único problema do filme é que o filme não explora tão bem o trauma do cara. Fica meio apegado nessa parte fantasiosa. Mas é interessante que foge do padrão da maioria das cinebiografias. Você comentou aí da abelha que fala com humanos, eu até esqueci de comentar. Eu vi duas animações, vi Procurando Dory finalmente, legal. E falando com humanos, eu vi Paddington 2, cara. Não sei se você já assistiu o primeiro Paddington. Não vi nem o primeiro ainda. Caralho, é um filme fofo demais, lindo. Se você tem criança em casa, se você tá com uma família, quer assistir um filme, não perca, velho, porque Paddington é um filme fofo. E ele tem uma pegada meio Wes Anderson, sabe, no filme, assim, que é massa. Rapidamente aí você falou do B-Movie, eu lembrei. Procurando Dory eu gosto bastante. Eu só não acho ele genial porque ele é igual ao Procurando Nemo. Só que Dory faz mais sentido do que o Nemo, entendeu?
Ah, sim, com certeza, né? Mas não deixa de ser uma boa pedida pra você aí que tá em casa, que assistir com criança, família e tal. Um filme assim, sabe, pra frente, pra você não ficar muito se preocupando em coisas intrincadas e tal. É bem bonitinho, vale a pena assistir. Tem texto na Pocilga também, que fui eu que escrevi. Massa, massa. Então eu vou encerrar minha participação, amor. Vou falar dos filmes que eu mais gostei no mês, assim. A partir daqui, se quem quiser anotar mesmo de verdade, ele pode anotar. Que são filmes, claro, você pode me xingar todos depois, mas enfim, xingue lá nos comentários, tá? Foram meus filmes favoritos. Eu separei 4 filmes aqui, 2 da Netflix e 2 da Amazon. Eu vou começar a falar sobre os filmes da Netflix, né? O primeiro filme dos 4 meus favoritos nesse mês de abril, se chama Slow West, né? Oeste Sem Lei. É um filme de Velho Oeste, mas é um Velho Oeste ali já no final do Velho Oeste, né? Quando já tava entrando meio na era moderna, dirigido por um cara que eu não tinha assistido nenhum filme dele antes, é um John McClane, mas ele tem Michael Fassbender, né, como um pistoleiro. Ele tem aquele Cody Smith McPhee, não sei como, aquele guri espichado, magricelo, branco alto. Tá ligado, né? Boa definição essa. Enfim, é um filme massa, assim, é um filme massa de se ver, né, de Velho Oeste, assim, bem filmado, bem bonito, assim, vale a pena, assim, gostei bastante desse filme, né? E outro filme da Netflix, que eu inclusive escrevi o texto na Pocilga aí, se chama Tiger Tail, que é um daqueles filmes que, como eu tinha escrito lá no texto, a forma como você conta a história, né? Conta a história de um cara que sempre quis ir para os Estados Unidos e tal, de Taiwan, né? E aí ele conta a história da vida dele, né? No primeiro amor dele, os filhos, o relacionamento dele com a filha que não é tão bom, e como isso tudo se desenvolve. É um filme massa, cara, pra você assistir nessa quarentena, assim. Eu sei que é um filme meio drama, assim, você pode se sentir meio... Mas é um filme que fala sobre família mesmo, né? Me vi no filme algumas vezes, né? Às vezes como a gente se relaciona com nossos familiares, né? Que a gente ama nossos familiares, mas a gente às vezes não consegue, né, expressar. Então é um filme muito legal, esse Tiger Tail, né? E pulando agora pra Amazon. Na Amazon, vi 2 filmes favoritos que eu vi na Amazon. Um é um filme baiano. Olha aí. Né? O filme se chama Café com Canela, dirigido por Ari Rosa e Glenda Nicásio. Pra mim, que sou natural de Conceição do Almeida, né? É um filme que se passa no Recôncavo. O filme tem gosto, tem cheiro da Bahia, sabe? Tem aquele... Passa ali na cidade de Cachoeira, São Félix, quando tem uma cena da menina passando na ponte. Então é um filme, pra mim, especial pra caralho, né? Que lembra muito, né? Toda a cidade ali do Recôncavo Baiano são muito parecidas, né? Uma pessoa, né? Uma menina comentou aqui fez a crítica da que a menina fez aqui no Letterboxd foi: tem gosto de afeto. E é perfeito. É um filme massa, cara. É um filme lindo. Fala sobre a cultura baiana, as formas de falar, fala sobre candomblé, né? É um filme com atores negros, né? Totalmente. Então, um filme foda. Quem tem a Amazon, não perca, né? E meu último filme favorito, que eu vou comentar hoje aqui no Cine Clube da Pocilga, aí já até esqueci o nome do podcast. É um filme que tem uma inspiração clara, né? Naqueles contos de Agatha Christie, que o nome do filme é Blood Mendal. Blood Mendal se passa numa ilha, numa cidadezinha, né, numa daquelas ilhas do Maine, né? Maine, quem ouviu o podcast, o Varacast sobre Stephen King, sabe que é a cidade que Stephen King adora, né? É baseado muito na obra de Agatha Christie, tem aquele jeito de filme de mistério, né? Uma das meninas do filme é uma menina que fez Homeland, e é um filme sobre mistério, né? Numa ilha misteriosa, tem as matriarcas, você vê que cada pessoa, cada personagem tem um segredo a esconder, né? Tem um assassinato que ocorre e fica essa brincadeira na ilha, assim. É um filme, porra, brother. Eu vi sem dar nada. Não tem nem nome em português, né? Tem Blood Mendal, é o nome de uma canção que uns marinheiros cantam lá no filme. Então, assim, quem gosta desses filmes de mistério e tal, pode assistir, que é bem legal, né? E é isso aí, esses foram meus filmes favoritos, Samu. Tem alguma dica aí pra deixar pras pessoas? Só pra finalizar aqui, vou comentar mais alguns. Um eu vou deixar de dica pra você que gosta de esporte. Tem um curta-metragem, se é que pode ser chamado assim, da
HBO que tem 40 minutos de duração, que é chamado 7 Dias no Inferno, que é como se fosse um especial de TV, tipo um documentário esportivo, só que fake. É estrelado por Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones, e Andy Samberg, que agora é mais conhecido pelo Brooklyn Nine-Nine, que é a história de 2 tenistas que vão jogar uma final acho que de Wimbledon ou algo do tipo, e aí por motivos esdrúxulos a final dura 7 dias. Caralho. E assim, pra quem gosta de comédia besterol é ótimo, tem umas participações especiais até de tenistas reais, tem atores, é bem besta, assim. Se você quiser, você que gosta de coisas esportivas, assim, documentários, é uma boa pegada. E tem outro filme que eu vi também no Telecine, chamado O Mau Exemplo, de Cameron Post, não sei se você assistiu, que é com Chloe Grace Moretz, que ficou conhecida por Kick-Ass. É um filme indiezinho, bem interessante, que é a história de uma menina que ela é lésbica, e aí ela é pega pelo namorado junto com outra menina, e aí a mãe dela, que é conservadora e religiosa, manda ela para um acampamento um acampamento religioso, onde tipo vai ter uma terapia para deixar de ser gay. Eu vi um filme desse, mas não foi com uma menina, foi com outro cara aí, foi um gurizinho aí. Não vejo como isso dá errado, né? Vai dar tudo certo. Já diria o nosso gênio Leonel Leal. Fora isso, finalizando aqui, só pra comentar os últimos filmes que eu assisti, pra gente fechar o podcast. Assisti também a animação Como Treinar Seu Dragão 3, que é bem legal, não é tão boa quanto os 2 primeiros, mas a história talvez seja melhor do que os 2 primeiros filmes. E uma das coisas que eu comentei lá na primeira vez que eu participei do CCCP é que geralmente eu vejo os filmes, as fontes são basicamente cinema, serviços de streaming em geral, e tem os filmes da minha coleção. E esse mês também aproveitei para ver alguns filmes da minha coleção. Só para comentar alguns, assisti os 2 primeiros Austin Powers, assisti o filme de Hitchcock, Um Corpo que Cai. Então só pra galera saber assim, que tipo de filme que eu tenho colecionado em casa. Bons filmes. E o último filme que eu vi no mês, pra fechar aí a assinatura dos 30 dias do Telecine, e lembrando que isso não é um post patrocinado, eu não estou ganhando nada do Telecine. Antes fosse, quem dera. Antes. Telecine patrocina aí, gente. É um clássico da sessão da tarde dos anos 80, que apesar de eu conhecer a história, já ter visto trechos, eu nunca tinha visto do início ao fim, que é Flashdance. Porra, brother, tem um DVD. Flashdance é foda. Sim. É assim, o filme praticamente não tem uma história, é só uma historinha de amor básica, mas é como se fosse um longo vídeo, vários clipes contando uma historinha. As músicas são sensacionais, as cenas de dança. Vou até ver se ou eu consigo convencer alguém a escrever uma coluna para ver e ouvir, e entre parênteses, e dançar. E dançar também, que é o mais importante, né, cara? É isso, acho que comentamos bastante coisa. Vamos deixar aí no post a maioria dos links disponíveis para assistir os filmes que a gente comentou, pelo menos alguns, né? Que tem uns que tem tipo filmes que só tem na minha coleção ou que veio no navio pirata, né? Nunca se sabe. Engraçado, esse mês eu não vi nenhum filme do navio pirata, só vi mesmo Netflix e Amazon. Mas alguns filmes desses que eu assisti tem na Globoplay, tem lugares por aí, cara. Quem não achar no seu serviço, né? Chama o Jack Sparrow e se resolve, né? No post aí vai estar toda a lista dos principais filmes que a gente comentou aqui pra você assistir. E eu acho que é isso, né, cara? Vamos lá, né? Mais um mês de quarentena. Vamos ver até quando a gente... Você falou isso, só a minha mensagem final é como você falou aí os serviços de streaming tem vantagens e desvantagens, né? Uma das desvantagens é essa, né? Que assim, a maioria das pessoas só costuma ter Netflix. Não tem outro serviço. E aí, tipo, o cara fica condicionado, ele só assiste o que tem na Netflix. Se não tiver na Netflix, ele não assiste. E isso a longo prazo pode causar, né? Tipo, você quer ver algum filme mais antigo, algum filme que passou no cinema e não tem na Netflix, a pessoa não assiste.
E aí a história do cinema vai indo por água abaixo, né? Paciência. Vai indo por água abaixo e você vai ficando enjoado de ver filme, porque chega um momento que os filmes legais do serviço que você assinou, né? Pelo menos os filmes que te interessam já acabaram, cara. Aí você vai esperar outra nova leva para assistir um filme? Não. Aí você acaba vendo coisa que você não quer assistir, então é importante. Quem não tem condições, pode chamar o navio pirata, não tenha medo não. E é importante assistir alguma coisa aí. Eu sempre acho que é isso, né? Pra quem gosta de assistir cinema. Mas é isso, o CCCP eu acho que fica por aqui, né? Provavelmente mês que vem a gente vai assistir uns 512 filmes agora, né? Pois é, por causa da quarentena o programa foi um pouquinho maior, né? Vamos ver mês que vem. É maior para dar tempo de você anotar tudo, né? Por favor, comenta lá no post o que é que você quer ver também no Varacast, não só no CCCP. Mas é isso aí, até o mês que vem, é nóis. Falou, galera, até mais. Varacast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.